Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Não que já tenha alcançado e debaixo ou esteja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquí, como vemos, Pablo es un hombre supremamente enfocado. Aqui, como nós percebemos, Paulo é um homem supremamente enfocado. Él tiene una meta, Ele tem uma meta. él tiene un objetivo Ele tem um objetivo. y él va caminando, corriendo en pos de ese objetivo. E ele vai caminhando e correndo atrás desse objetivo. No es la primera vez que Pablo usa la figura del atleta comparándolo con la vida cristiana. E não é a primeira vez que Paulo utiliza a figura do atleta comparando com a vida cristã. Y así como otra figura que Jesús usó, y así como otra figura que Jesús E usó, assim como outra figura que Jesus utilizou, es necesario enfocarnos. é necessário que nós possamos nos enfocar. Jesús decía que el que pone la mano en el arado Jesus dizia que aquele que coloca a mão no arado y mira para atrás e olha para trás, no es digno del reino de los cielos. aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos O céus. sea que el que pone la mano en el arado, Ou seja, que aquele que coloca a mão no arado, tanto como el atleta, tanto como o atleta, debe tener objetivos claros ele deve ter objetivos hacia claros. dónde dirigirse. Para onde ele quer dirigir. Él tiene una meta. Ele possui uma meta. Él está corriendo en una dirección. E está correndo numa direção. Usted no ve ningún atleta Você não vê nenhum atleta que mientras él está corriendo una maratón, que enquanto está correndo uma maratona, él esté mirando hacia atrás. ele esteja olhando para trás. Y así Pablo E assim Paulo. nos muestra que la vida cristiana es una carrera Paulo nos mostra que a vida cristã é uma con una carreira, meta clara com uma meta a clara, la cual debemos dirigirnos. a qual nós devemos nos dirigir. Y eso es muy importante, hermanos. E isto é muito importante. Ninguna persona, Nenhuma pessoa, aunque tenga todos los deseos, ainda que tenha todos os desejos, aunque sea muy diligente, ainda que essa pessoa seja muito diligente, si no tiene metas claras, se ela não tem metas claras, no va a llegar a ningún lado. ela não chegará em nenhum lugar. Usted como cristiano debe tener metas claras, Você, como cristão, deve possuir metas claras. objetivos a los cuales usted conduce constantemente su vida. Objetivos aos quais você conduz constantemente a sua vida. Ahora, ¿cuál es la meta que Pablo tiene? Agora, qual é a meta que Pablo tem? Pablo dice en el libro de Romanos, Paulo diz no livro de Romanos, resumiendo el eterno propósito de Dios, quando ele resume o eterno propósito que a de los Deus, que antes conoció, que aqueles que antes conheceu, a estos predestinó. a estes ele Y a los que predestinou. predestinó, E aos quais ele predestinou, también llamó. também ele chamou. Y a los que llamó, E aos que chamou, también justificó. também justificou. Y a los que justificó, E aos que justificou, también glorificó. ele também glorificou. Pablo nos muestra que desde el corazón de Dios en la eternidad, Paulo nos mostra que desde o coração de Deus na eternidade, Dios quería glorificar al hombre. Deus queria glorificar o homem. El autor de la epístola de Hebreos nos dice O autor da Epístola de Hebreus nos diz que el propósito de Jesús que o propósito de Jesus, era llevar muchos hijos a la gloria. que o propósito de Jesus era levar muitos filhos à glória. Y Pablo tiene esa meta, E Paulo tem essa meta. ese supremo llamamiento, Paulo tem esse supremo chamamento, alcanzar la gloria, alcançar a glória, llegar a la presencia de Dios chegar à presença de Deus, como un atleta que se esforzó toda su vida como um atleta que se esforçou durante toda a sua para vida, ser recompensado el día que se encuentre con su Señor. para que ele seja recompensado no dia que se encontre diante do seu Senhor. Entonces la meta es la gloria. Então a nossa meta é a glória. Entonces nosotros vamos a usar una figura del Antiguo Testamento Então nós vamos utilizar uma figura do Antigo que Testamento nos habla de la gloria de Dios que nos fala a respeito da glória de Deus, como algo que el creyente debe buscar, como algo que o cristão deve buscar, como algo que el creyente debe procurar.
como algo que o crente deve procurar. Entonces vamos a abrir el libro de Isaías, capítulo 6, Vamos abrir então no livro de Isaías, no 6º capítulo, para hablar un poco la visión de la gloria de Jehová en el libro de Isaías. para falar um pouco da visão da glória de Jeová no livro de Isaías. Porque esa es la meta, Porque essa é a meta, la gloria, a glória, Dios mismo, Deus mesmo. ser transformados a la imagen de Él, Sermos transformados à imagem dele, para estar eternamente con Él en su gloria. para estarmos eternamente com ele na sua glória. Ahora Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Agora Isaías tem uma visão da glória de Deus. Es interesante que la visión que tiene Isaías las tiene al comienzo de su ministerio. E é interessante que essa visão que Isaías tem, ele tem no começo do seu ministério. ¿Por qué? E por que isso? Porque la Escritura nos enseña Porque a Escritura nos ensina que el pueblo sin visión se desenfrena. que um povo sem visão se O desenfreia. sea, cuando el pueblo de Dios no tiene claro el llamamiento que Dios tiene para él, Ou seja, dizer que quando o povo de Deus não tem claro o chamamento que Deus tem para ele, el pueblo coge muchos caminos, o povo pode correr por muitos caminhos se pierde en esos caminos. e se perde nesses caminhos. Y Dios concede para el profeta que él tenga la revelación de la visión de Dios, E Deus concede aqui ao profeta que ele tenha a visão da revelação de Deus, para que esa visión gobierne al profeta para que essa visão governe ao profeta y lo guarde en medio de todos los caminos que él ha de emprender. e guarde ele no meio de todos os caminhos que ele vai empreender. Isaías va a tener un ministerio tremendamente difícil. E Isaías terá um ministério muito difícil. Él se va a enfrentar contra la dureza y la apostasía de la nación como pocas generaciones lo han visto. Ele vai se enfrentar diante da dureza e da apostasia como poucas gerações têm visto. Prácticamente él luchó contra la nación Praticamente Isaías lutou contra a nação de Israel sin conseguir que la nación se arrepintiera. e sem conseguir que essa nação se arrependesse. Isaías no tuvo ningún fruto ministerial, Isaías não teve nenhum fruto ministerial. pero a pesar de la oposición y de las dificultades, Porém, apesar das oposições e das dificuldades, Isaías se mantuvo fiel. Isaías se manteve fiel. ¿Qué lo mantuvo? E o que manteve Isaías fiel? La visión, A visão, el supremo llamamiento, o supremo chamamento, la gloria de Dios. a glória de Deus. Entonces es muy importante que nosotros como pueblo de Dios Então é muito importante que nós, como povo de Deus, seamos participantes del llamamiento celestial. que nós, como povo de Deus, sejamos participantes do chamamento celestial. Amén. Amém? Entonces vamos a mirar esta visión, Então nós vamos ver essa visão. no como algo que ya hayamos alcanzado, Não como algo que nós já tenhamos alcançado, sino que tenemos por delante. senão algo que nós temos adiante. Amén. Amém? Dice ahí, Isaías 6, verso 1. Diz aí em Isaías 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, No ano que morreu o rei Uzias, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. vi eu ao Senhor num trono alto e sublime, e as orlas dos seus vestidos enchiam todo o templo. Es interesante que Isaías, cuando va a comenzarnos a narrar la visión, É interessante que quando Isaías vai começar a nos narrar essa visão, él la contextualiza históricamente. ele contextualiza essa visão historicamente. Podríamos darlos el año Ele nos dá o ano donde él tiene la visión, onde ele tem a visão. que es el año donde murió el rey Usías. É o ano onde morreu o rei Uzias. Usted puede ir a 2 de Crónicas 26, 16 Você pode ir a 2 Crônica y 26, leer el 16, pasaje e ler essa y passagem conocer esa historia. e conhecer essa história. Yo sé que los hermanos conocen la historia porque muchos hermanos han escrito libros y han hablado bastante de la muerte de Usías. Eu sei que os irmãos conhecem a história porque muitos irmãos têm escrito livros e falado a respeito desse assunto da morte de Uzias. Mas como Isaías lo pone de telón de fondo, Mas como Isaías coloca isso como um pano de fundo, es bueno que nosotros lo recordemos. é bom que nós possamos recordar isso. Usías fue uno de los grandes reyes de Judá.
Uzías foi um dos grandes reis de Judá. Aunque no llegó a la gloria de David o Salomón, Ainda que ele não tenha chegado à mesma glória de Davi ou de fue Salomão, un rey que prosperó grandemente. foi um rei que prosperou grandemente. Prosperó económicamente, Prosperou economicamente, prosperó militarmente. prosperou de maneira militar, Él construyó grandes cosas. construiu grandes coisas. Ahí el pasaje de Crónicas lo narra. E nessa passagem de Crônicas isto é narrado. Y cuando él ya era fuerte, E quando ele já era forte, cuando él ya había llegado a cierta posición como rey, e quando ele já havia chegado a uma certa posição como rei, dice que su corazón se enalteció para su ruina. diz que o seu coração se enalteceu para a sua ruína. A veces nuestros momentos más peligrosos E às vezes os nossos momentos mais perigosos no son cuando estamos más débiles, não são aqueles momentos quando estamos mais débeis. a veces cuando somos más fuertes, Às vezes esse momento perigoso é quando somos mais fortes más exitosos. e mais êxito temos. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. ¿Cuál fue la rebelión de Usías contra el Señor? E qual foi a rebelião de Uzias contra o Senhor? Que en su enaltecimiento él entró a la casa de Jehová E que no seu enaltecimento ele entrou na casa de Jeová para ofrecer el incienso. para oferecer incenso. Y los sacerdotes que se oponen a Usías E aqueles sacerdotes que se opuseram a Uzias le dicen a Usías: dizem a ele: Usías, Uzias, no te corresponde a ti, não compete a você, sino a los sacerdotes senão aos sacerdotes apartados para el oficio. separados para esse ofício. Separados para Cuando esse usted ofício. lee los libros de la ley, Quando você lê os livros da lei, Dios era muy celoso con el tabernáculo, você percebe que Deus era muito zeloso com o tabernáculo, con los utensilios, com os utensílios, con los oficios, com os ofícios con los sacerdotes. e com os sacerdotes. Usted encuentra que todo lo que se hacía en la casa de Jehová era santo. Você percebe que tudo aquilo que se fazia na casa de Jeová era santo. Nosotros podemos usar el pasaje y la historia de Usías Nós podemos utilizar a passagem da história de Uzias para ver cómo la casa de Dios manifiesta la santidad del Señor. para perceber como a casa de Deus manifesta a santidade do Senhor. La predicación en la casa de Dios, A pregação na casa de las Deus, oraciones en la casa de Dios, as orações na casa las de Deus, alabanzas en la casa de os Dios, louvores na casa todo de el Deus, ministerio de la casa de Dios todo o ministério na casa de debe Deus ser santo. deve ser santo. No se puede hacer de cualquier manera. E não se pode fazer de qualquer modo. No son suficientes las buenas intenciones, As boas intenções não são suficientes. no son suficientes el querer servir. O querer servir não é suficiente. No es suficiente que digamos que sea para Dios. Não é suficiente nós dizermos que é para Deus. Todo tiene una regla, Tudo tem uma regra. todo tiene una medida, Tudo tem uma medida. todo tiene un mandamiento. Tudo tem um mandamento. Eso es muy aplicable a la casa de Dios. E isso é muito aplicável à casa de Deus. Mas yo no lo quiero aplicar en relación a la casa de Dios como iglesia, Mas eu não quero aplicar isso em relação à casa de Deus como igreja. sino yo lo quiero aplicar a la vida del creyente, Senão que eu quero aplicar isso à vida do crente. como un atleta que se está dirigiendo a la gloria. Como um atleta que está se dirigindo à glória. Porque ese es el pensamiento que tiene Pablo cuando habla ciertos asuntos, por ejemplo, a la iglesia en Corintio. Porque esse é o que Paulo está pensando quando ele fala de certos assuntos à igreja em Corinto. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: Por exemplo, Paulo diz à igreja de Corinto: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Não sabeis que vós sois templo de Deus? ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Que muchas veces los corintios, por ignorancia Que muitas vezes os coríntios, por ignorância, o por orgullo, ou até mesmo por orgulho, así como Usías, assim como Uzias, profanan la casa de Dios, profanam a casa de Deus, profanan el templo santo de Dios. profanam o templo santo de Deus. Y en este caso, cuando Pablo habla,
E nesse caso, quando Paulo fala, no está refiriéndose de la iglesia. ele não está se referindo à igreja. Se está refiriendo de nuestros propios cuerpos. Está se referindo aos nossos próprios corpos. Porque a veces pensamos Porque às vezes nós pensamos que cuando estamos como que iglesia, quando nós estamos reunidos como igreja, cuando predicamos la quando palabra, pregamos a cuando palavra, oramos y cantamos, quando oramos e cantamos, el ambiente es de santidad. o ambiente é de santidade. Mas se nos olvida Mas nós esquecemos que si yo soy templo del Espíritu Santo, de que se eu sou um templo do Espírito Santo, todo lo que yo soy, tudo aquilo que eu sou, todo lo que yo hago, tudo aquilo que eu faço, todo lo que yo vivo, tudo aquilo que eu vivo, debe ser impregnado de la santidad de Dios. tudo aquilo deve ser impregnado da Y santidade que de yo Deus. puedo ser culpable, E que eu posso ser culpado, como Usías, como Uzias, si profano la casa de Dios. se eu profano a casa de Deus. Pablo dice, Paulo diz: si alguno destruyera el templo de Dios, se alguém destruir o templo de Deus, Dios le destruirá a él. Deus destruirá a ele. ¿De qué está hablando? E do que ele está falando? De nosotros, De hermano. nós, irmãos. ¿Por qué estoy usando la figura de Usías? E por que eu estou utilizando a figura de Uzias? Porque Usías, Porque Uzias, al recibir la reprensión de los sacerdotes, ao receber a repreensão dos sacerdotes, él se llenó de orgullo ele se encheu de orgulho. y la lepra le brotó E a lepra apareceu nele. y quedó leproso E ele ficou leproso. y fue apartado de la casa de Dios E ele foi separado da casa y de Deus. murió solo. E morreu sozinho. Usías representa a ese creyente Uzias representa esse crente que no acepta exhortación, que não aceita exortação, que no acepta enseñanza, que não aceita que ensinamento, no acepta mandamiento. que não aceita os mandamentos. Él es orgulloso Ele é orgulhoso y se endurece cuando recibe la reprensión de los sacerdotes. e se endurece quando recebe a repreensão dos El sacerdotes. Señor nos libre del espíritu de Usías Que o Senhor nos livre do y espírito que de podamos Uzias recibir la palabra con toda mansedumbre. e que nós possamos receber a palavra com toda mansidão. Entonces la muerte de Usías Então a morte de Uzias por la lepra, pela lepra, por la rebelión, pela rebelião por el orgullo, e por causa do orgulho, por la profanación del templo de Jehová, por causa da profanação do templo de Jeová. es el paño de fondo de la visión de Isaías. É o pano de fundo dessa visão de Isaías. Vamos a leer ahora sí Isaías 6 desde el verso 1. Vamos ler novamente então Isaías 6, desde o verso 1. Pronto está apareciendo en la cámara. De pronto está apareciendo en la cámara. De pronto está apareciendo él en la cámara. De pronto el hermano está apareciendo en la cámara, ¿no? Dice: en el año que murió el rey Usías, Diz: no ano que morreu o rei Uzias, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, vi eu o Senhor sentado sobre um trono alto e sublime, y sus faldas llenaban el templo. e o seu séquito enchia o templo. Mientras Usías muere en la tierra como leproso, Enquanto Uzias morre na terra como leproso, Dios le abre los cielos a Isaías Deus abre os céus para Isaías, para que vea la grandeza y la santidad de Dios. para que ele veja a grandeza e a santidade de Deus. A veces, hermanos, Às vezes, irmãos, los juicios de Dios, os juízos de Deus, sobre el pecado, os juízos de Deus sobre o pecado, los juicios de Dios sobre el orgullo de los hombres, o juízo de Deus sobre o orgulho dos homens, a veces nos pueden abrir a puertas del cielo, hermano. às vezes isso pode nos abrir a janela dos céus. Yo me imagino la tristeza en la que estaba la nación. Eu imagino a tristeza que estava a nação. Yo me imagino el ambiente que había en la nación. Eu imagino o ambiente que havia na nação. Y en ese contexto Dios habla. E nesse contexto Deus fala. A veces nosotros nos escandalizamos por las cosas que pasan aquí en la tierra.
E às vezes nós nos escandalizamos por causa das coisas que acontecem aqui na terra. Mas las cosas que suceden aún en los hombres de Dios aquí en la tierra Mas as coisas que acontecem ainda para os homens de Deus aqui na terra no afectan la gloria y la santidad de Dios. não afetam a glória e a santidade de Deus. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Deus continua sendo santo, santo, santo. Y dice en el verso 2, Diz no verso 2: por encima de él habían serafines, serafins estavam por cima dele. cada uno tenía 6 alas, Cada um tinha 6 asas. con 2 cubrían sus rostros, Com 2 cobriam seus rostos. con 2 cubrían sus pies Com 2 cobriam seus pés. y con 2 volaban. E com 2 voavam. Cuando Isaías ve la gloria del Señor, Quando Isaías vê a glória do Senhor ve al Señor, e vê ao Senhor, pero encima del Señor él ve estas criaturas, porém acima do Senhor ele vê essas criaturas, estos serafines, esses serafins, que es muy posible que sean los mismos seres vivientes de Apocalipsis. que é possível que sejam, muito possível que sejam os mesmos seres viventes de Apocalipse. Ahora, las visiones del Señor Agora as visões do Senhor son muy didácticas. são muito didáticas. Ellas tienen el fin de causar cierta enseñanza. Elas têm a finalidade de trazer certo ensinamento. Ellas tienen el fin de enfocarnos en ciertos aspectos del carácter y la gloria de Dios. Elas têm a finalidade de nos enfocar certos aspectos do caráter e da glória de Deus. Y dice, E diz: cubrían sus rostros con 2 alas, cobriam seus rostos com 2 asas, cubrían sus pies con 2 alas seus pés com 2 asas, y con las otras 2 alas volaban. e com as outras 2 asas voavam. Hay un pasaje en Primera de Pedro, que si usted quiere ir conmigo, Tem uma passagem na primeira epístola de Pedro, se os irmãos quiserem. capítulo 1, verso 13, Capítulo 1, verso 13. donde Pedro nos habla de estos aspectos que aún vemos en los querubines. Que Pedro nos fala desses aspectos, ainda que nós vemos nos querubins. Usted puede ver que los querubines, Você pode perceber que os querubins, delante de la presencia de Dios, diante da presença de Deus, ellos están cubriendo sus rostros, sus cabezas. eles cobrem seus rostos, suas cabeças. Y eso habla de reverencia. E isso fala de reverência. No solo en cuanto a nuestras cabezas, Não somente em relação às nossas cabeças, sino también en relación a nuestros pies. senão também em relação aos nossos pés. Ahora Pedro nos va a decir qué significa eso. E agora Pedro vai nos esclarecer o que significa isso. Recuerde que vamos hacia la gloria. Recorde você que nós vamos para a Y glória. cuando se nos abren las puertas de la gloria de Jehová, E quando são abertas as portas da glória de Jeová, las criaturas que están alrededor de Jehová aquelas criaturas que estão ao redor de Jeová manifiestan cierta actitud, manifestam certa atitude cierto carácter e certo que caráter deberíamos tener todos aquellos que nos acercamos al Señor. que todos nós, aqueles que nos aproximamos do Senhor, deveríamos ter. Dice en el verso 13, Diz no verso 13: por tanto, ¿cómo así? Portanto, como assim? Él viene hablando de los que han sido renacidos, Ele vem falando daqueles que foram renascidos, los que tienen el Espíritu, aqueles que têm um espírito, aquellos que son creyentes, aqueles que são cristãos, hijos de Dios. filhos de Deus. Ahora dice, Agora diz: ceñid los lomos de vuestro entendimiento cingi os lombos do vosso y entendimento sed sobrios. e sede sóbrios. Ahora comienza Pedro a hablarnos E agora Pedro começa a nos falar que nuestra mente, que a nossa mente, que nuestro entendimiento, que nosso entendimento, él debe ser cubierto, ele deve ser coberto, él debe ser ceñido. ele deve ser cingido. No lo podemos dejar libre. Não podemos deixar livre. Usted comienza a ver las alas de los querubines, Você começa a ver as asas dos querubins cubriendo sus cabezas. cobrindo as suas cabeças. ¿Eso qué significa? E isso o que significa? Antiguamente y aún, Antigamente e ainda agora, los animales os animais necesitaban ser ceñidos precisavam ser cingidos para no desembocarse. para não desenfrear-se. Y uno de los mayores problemas que tiene el creyente E um dos maiores problemas que o crente tem no es lo que hace, não é aquilo que ele faz, porque lo que él hace porque aquilo que ele faz es fruto de lo que él piensa. é um fruto, aquilo que ele faz é fruto daquilo que ele pensa. La religión enfatiza A religião enfatiza en que usted haga
em que você faça. aunque no entienda, Ainda que eu não entenda, eu faço. de manera impositiva. De maneira impositiva. Mas la verdadera fe cristiana, Porém, a verdadeira fé cristã, aunque le manda que usted no haga, ainda que mande que você não faça, el trabajo de Dios comienza primero con la mente del creyente, o trabalho de Deus começa primeiro com a mente do crente, renovando la mente, renovando a mente limpiando nuestros pensamientos. e limpando nossos pensamentos. Es como los querubines poniendo sus alas en la cabeza. É como os querubins colocando as suas asas nas suas cabeças. Ahora Pablo nos va a decir Agora Paulo vai nos dizer que no nos debemos conformar como pensábamos antes en nuestra ignorancia. Pedro vai nos dizer que agora não devemos pensar como pensávamos antes em nossa ignorância. Porque la ignorancia Porque a ignorância está ligada al pecado. está ligada ao pecado. A ignorância está ligada ao pecado. Usted puede ver que Usías prevaricó en el templo, Você pode perceber que Uzias prevaricou em relação ao templo, muy posiblemente porque Usías no sabía lo que Dios decía en relación a todo lo que tenía que ver con el incienso. muito provavelmente porque ele não sabia o que o Senhor tinha determinado em tudo que deveria ser feito em relação ao serviço no templo. Agora, Nuestra mente a nossa mente debe ser ceñida deve ser cingida como un velo com um véu que se pone sobre ella. que se coloca sobre ela. Pero no es un velo que ciega, Mas não é um véu que nos cega. mas es un velo que nos abre los ojos verdaderamente. É um véu que nos abre os olhos verdadeiramente. Y ese velo que debemos poner en nuestra mente, E esse véu que devemos colocar na nossa o mente, eso con lo que debemos adaptar nuestra mente, ou isso que devemos apertar ou cingir a nossa mente, es la palabra de Dios, é a palavra de Deus, la verdad de Dios. a verdade de Deus. Nosotros generalmente éramos personas desembocadas, Nós geralmente éramos pessoas desenfreadas, porque no teníamos conocimiento. porque nós não tínhamos conhecimento. Ahora conocemos la verdad Agora conhecemos a verdade. y ahora en lo que se espera E agora o que se espera de nós es que andemos conforme a esa verdad. é que nós andemos conforme essa verdade. Ahora, eso tiene algunos peligros, Agora isso tem alguns perigos, porque en el mundo que vivimos, porque o mundo em que nós vivemos, la mejor estrategia que usa Satanás a melhor estratégia utilizada por Satanás y algunos imperios con algunas filosofías la han aplicado e alguns impérios com algumas filosofias têm aplicado isso, es la ignorancia. é a ignorância. Un pueblo bruto, Povo embrutecido, pueblo ignorante, povo ignorante, pueblo entretenido. povo que está entretido, Es un pueblo que fácilmente se gobierna. é povo que facilmente pode ser governado. Si Satanás Se Satanás vacía nuestra mente, esvazia a nossa mente entretiene nuestra e mente, entretém a nossa mente, distrae nuestra mente, distrai a nossa mente enseña a nuestra mente a ser perezosa, e ensina a nossa mente a ser preguiçosa, el resultado de eso o resultado disso es que vamos a tener un cristianismo é que nós vamos ter cristianismo simple, simples, carnal, carnal mundano, e mundano, religioso religioso y vano. e vão. Eso es muy importante, hermanos. Isso é muito importante, irmão. Satanás Satanás quiere destruir nuestra mente. quer destruir a nossa mente. Y él tiene muchos profetas. E ele tem muitos profetas. El profeta del entretenimiento, O profeta do entretenimento, el profeta de la música, o profeta da música, el profeta de la vanidad, o profeta da vaidade, la televisión, da televisão, todo lo que vuelve su mente perezosa, tudo aquilo que torna a sua mente preguiçosa, distraída, uma mente distraída, simple. uma mente simples. Es una estrategia de Satanás. Isso tudo é uma estratégia de Satanás. Porque él quisiera quitar los ojos de nuestro entendimiento, Porque ele quer fechar os olhos do nosso entendimento. cegarnos Quer nos cegar para que no pensemos, para que nós não pensemos, para que no meditemos, para que nós não meditemos, para que no entreguemos nuestra mente a la voluntad y a la palabra de Dios. para que nós não entreguemos a nossa mente à vontade e à palavra de Deus. Hermano, ¿usted quiere ir a la gloria? Irmãos, você quer ir à glória? Usted necesita santificar su mente. Você precisa santificar a sua mente. Usted necesita consagrar sus pensamientos. Você precisa consagrar os seus Usted pensamentos. necesita aprender
Você precisa aprender a ceñir su mentalidad, sus pensamientos a cingir a sua mentalidade e os seus pensamentos a la palabra de Dios. conforme a palavra de Deus. El Señor le dijo a Josué, O Senhor disse a Josué: medita medita de noche y de día. de noite e de dia. O sea, una mente Ou seja, uma mente ocupada que está ocupada. en la palabra de Dios constantemente. Uma mente que está ocupada na palavra de Deus constantemente. La lectura, A leitura, la a meditación meditação de la palabra de Dios da palavra de Deus es una de las maneras como nosotros proseguimos para lo alto. é uma das formas como nós prosseguimos para o alto. Es una de las maneras como corremos la carrera. É uma das maneiras com a qual nós corremos a carreira. Amén. Amém. Esto es muy importante, hermanos. Isso é muito importante, irmãos. Decía el hermano William Barclay, no podemos contentarnos con una fe mediocre e ignorante. O irmão William Barclay dizia que nós não devemos nos contentar com uma fé medíocre e ignorante. Si usted es negligente en Se eso, você é negligente nisso, usted va a ver las consecuencias en su vida. você vai ver e sofrer as consequências na sua vida. No es suficiente que tengamos la palabra de Dios. Não é suficiente que tenhamos apenas a palavra de Deus. Sería lo mismo que no la tuviéramos Seria o mesmo que nós não a tivéssemos. si no la leemos Se não lemos y si no la meditamos. e se não meditamos nela. Pablo dice así, Paulo diz assim: considera lo que te digo considera aquilo que eu te digo y el Señor te dé entendimiento. e que o Senhor te dê O entendimento. sea, Pablo escribió, Se Paulo escreveu, inspirado por el Espíritu Santo, Paulo escreveu inspirado pelo Espírito y Santo. eso está escrito, E isso está y escrito. eso es autoritario. E isso é autoritário. Ahora mi positivo. deber Agora é o meu dever. es considerar esto, O meu dever é considerar porque en isso. la medida que yo considero esto, Porque na medida que eu considero el isso, Señor me va dando entendimiento. o Senhor vai me dando entendimento. Entonces mi cabeza Então a minha cabeça ya no está descubierta, já não está descoberta. ya no es un nido de cualquier ave inmunda, Já não é um ninho de qualquer ave imunda. sino ahora ya está bajo la autoridad, Senão que agora a minha cabeça já está debaixo da autoridade. bajo el señorío, Debaixo do senhorio. bajo el gobierno Debaixo do governo de Cristo. de Cristo. Yo necesito cubrir mi cabeza, hermanos. Eu preciso cobrir a minha cabeça, irmão. Si vosotros permanecéis en mi palabra, Se vós permaneceis na minha palavra, ¿qué va a suceder? o que vai acontecer? Conoceréis la verdad, Conhecereis a y verdade. la verdad os hará libres. E a verdade vos fará livres. ¿Por qué tengo tantas luchas con el pecado? Por que eu tenho tantas lutas com o pecado? ¿Por qué tengo tantas luchas con el mundo? Por que eu tenho tantas lutas com o mundo? ¿Por qué tengo tantas luchas con las cosas de esta vida? Por que eu tenho tantas lutas com as coisas desta vida? Porque mi cabeza está descubierta. Porque a minha cabeça está descoberta. Yo necesito llenar mi cabeza con la palabra de Dios. Eu preciso encher a minha cabeça com a palavra de Deus. Cubrir mis pensamientos. Cobrir os meus pensamentos. Ahora Pedro nos sigue hablando. Agora Pedro segue nos falando Dice, e diz: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos que antes tinhais, estando em vossa ignorância, Sino como aquel que os llamó es santo, senão como aquele que vos chamou é santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Dice Pedro Diz Pedro que nosotros no debemos conformarnos a este mundo. que nós não devemos nos conformar a este mundo. ¿Por qué? E por quê? Porque no somos de este mundo. Porque nós não somos deste mundo. Vamos para la gloria. Nós vamos para a glória. Tenemos una meta. Nós temos uma meta. Ahora el mundo va a querer conformarnos. Agora o mundo vai querer nos conformar. Hermanos, Irmãos, el mundo no es pasivo.
O mundo não é passivo. Él es sumamente agresivo. O mundo é sumamente agressivo. Aunque nosotros seamos pasivos, el mundo no. Ainda que nós sejamos passivos, o mundo certamente El não é. mundo le va a querer enseñar O mundo vai querer te ensinar cómo vivir, como viver, cómo manejar el dinero, como lidar com dinheiro, cómo tratar con su familia, como tratar com a sua família, cómo criar a sus hijos, como você deve criar seus cómo filhos, educar a sus hijos, como educar seus filhos, cómo gastar en vacaciones, como gastar as suas férias, cómo gastar el tiempo, como gastar o seu tempo, todo. tudo. El mundo siempre está educando. O mundo sempre está educando. Educa a través de la educación, Educa através da educação educa a formal, través del entretenimiento, educa através do entretenimento, educa en las universidades, educa nas universidades, educa en las escuelas, nas escolas, educa en los noticieros. nos telejornais. Siempre estamos siendo transformados a algo, Sempre nós estamos sendo transformados em alguma coisa, conformados en algo. conformados com algo. En este caso, Pedro está diciendo, E nesse caso, Pedro está falando, no se conforme al mundo. não se conforme O sea, com o no mundo. deje que el mundo le dé la forma. Ou seja, não deixe que o mundo te dê uma forma. Hermanos, Irmãos, aunque todo el mundo viva de una manera, ainda que todo mundo viva de uma certa maneira, eso no quiere decir que nosotros vivamos igual. isso não quer dizer que nós devemos viver igual. Si el mundo Se o mundo, considera que el matrimonio de un hombre con otro hombre es normal, se o mundo considera que o casamento de um homem com outro homem é normal, nosotros no podemos conformarnos a eso. nós não podemos nos conformar a isso. Si el mundo enseña Se o mundo ensina que el hombre es feliz que o homem é feliz detrás de un balón de fútbol, atrás de uma bola de futebol, nosotros no debemos conformarnos a eso. nós não devemos nos conformar a isso. Si el mundo enseña Se o mundo ensina que la desnudez que a nudez y la fornicación es normal, e a fornicação são coisas normais, nosotros no debemos conformarnos a eso. nós não devemos nos conformar a isso. Ni ver la porquería de televisión que muestra eso. E nem ver a porcaria da televisão que mostra isso. Ni permitir que la porquería de música que escucha el mundo Nem permitir que a porcaria de música que é escutada pelo mundo llegue a nuestras casas. chegue aos nossos lares. Nosotros somos santos. Nós somos Vamos a la gloria. santos, e nós vamos Y para a no glória. podemos conformarnos. E não podemos nos conformar. Si el mundo enseña Se o mundo ensina que la educación para nuestros hijos que a educação para os nossos filhos es para ser grandes profesionales de ellos, é para ser grandes profissionais do mundo, nosotros no debemos conformarnos a eso. nós não devemos nos conformar a isso. Estamos criando hijos para la eternidad, Nós estamos criando filhos para a eternidade. para Cristo, Para Cristo. para su servicio. Para o seu serviço. Mucho de lo que se ve en las escuelas Muito daquilo que se vê nas y escolas en las universidades en nuestros días e nas universidades dos nossos dias es una porquería, hermano. é uma porcaria. irmão. Mentiras, Mentira. falsas filosofías, Filosofias falsas, engaños. enganos, Y la gente lo cree, hermano. e as pessoas creem nisso, irmão. A veces la gente hasta cree todo lo que sale en los noticieros, hermano. Às vezes as pessoas creem em tudo que sai nos jornais, irmãos. Hermanos, Irmãos, detrás de eso atrás disso hay intereses, existem interesses, hay dinero, existem hay dinheiro, ideologías existem ideologias. queriendo destruir su mente. Essas ideologias querem destruir a sua Y mente. lo único que lo va a librar del engaño de este mundo es la palabra de Dios. E a única coisa que pode te livrar do engano deste mundo é a palavra de Deus. Necesitamos apagar el televisor Nós precisamos desligar o y televisor abrir nuestras Biblias. e abrir as nossas Bíblias. Necesitamos apagar los celulares Nós precisamos desligar os celulares y abrir la literatura e cristiana. abrir a literatura cristã. Porque si nuestra mente es vana, Porque se a nossa mente é vã, aunque vayamos para la gloria, ainda que nós vamos para a glória, vamos a quedar leprosos como Usías. vamos ficar leprosos como Uzias. Porque muchas veces usted peca, Porque muitas vezes você peca. además es ignorante E além disso é y ignorante. arrogante E ainda é arrogante. por ignorancia. Por ignorância. ¿Cuántos hermanos? Quantos irmãos? Hermano, usted no debería hacer eso con su hijo. Irmão, você não deveria fazer isso com seu filho. ¿Cómo que no, hermano? Como não, irmão?
Mi hijo tiene que ir a la mejor escuela. Meu filho tem que ir para a melhor escola. Mi hijo tiene que tener la mejor profesión. Meu filho tem que ter a melhor profissão. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. Irmão, essa não é a vontade de Deus. Y tras del hecho son orgullosos. E, de fato, são orgulhosos. Además de ignorantes, Além de ignorantes, orgullosos. orgulhosos. Hermano, Irmão, su hijo puede ser el hombre más exitoso, o teu filho pode ser o homem mais exitoso pero do si él no encuentra Porém, se ele não encontra a Cristo, a Cristo la gloria de Cristo, e a glória de el Cristo, servicio de Cristo, o serviço de Cristo, es el hombre más miserable, ele é o homem mais miserável, es el hombre más desgraciado. é o homem mais desgraçado. Y nosotros no estamos viviendo para la eternidad, hermanos. E nós não estamos vivendo para a eternidade. No nos estamos preparando para la gloria. Não estamos nos preparando para a glória. Sino como aquel que os llamó es santo, Senão como aquele que o chamou é santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ahora, nuestro destino es la gloria, Agora o nosso destino é a glória. pero también nuestro destino Porém também o nosso destino es ser conformados a la imagen que es de aquel que está en la gloria, hermanos. é sermos conformados à imagem daquele que está na glória, irmão. Que la gloria y la santidad del carácter de Dios Que a glória, a santidade e o caráter de Deus sea transformándonos. esteja nos transformando. Si Él es santo Se Ele é y santo somos llamados a estar con Él en la eternidad, e nós somos chamados a estar com eles na eternidade, debemos ser santos também devemos ser santos. en toda nuestra manera de vivir. Em toda a nossa maneira de viver. Y uno de los más grandes pecados que tiene la iglesia en nuestros días E um dos maiores pecados que a igreja tem nos nossos dias es la falsa dicotomía. é a falsa dicotomia. Por un lado, la iglesia piensa Por um lado, a igreja pensa que hay algunas cosas que son santas. que existem algumas coisas que são santas. Y por otro lado, ella piensa E por outro lado, pensa que hay cosas que son seculares. que existem coisas que são seculares. Eso es un engaño del diablo, hermano. E isso, irmãos, é um engano do Para diabo. el creyente, Para o crente, tudo, toda nuestra manera de vivir toda a nossa maneira de viver tiene que ser santo. tem que ser santa. Por ejemplo, Por exemplo, si yo me paro acá se eu paro aqui y comienzo a hacer chistes e começo a fazer brincadeiras, verdes piadas, y a hablar palabras falar palavras, ruines, palavras inadequadas, usted se va a escandalizar. você vai ficar escandalizado. Pero si usted llega a la casa Porém, se você chega em el casa, sábado en la noche, sábado à noite, puede prender el televisor pode ligar o televisor y poner el programa e colocar o programa donde están los comediantes onde estão y comediantes comienzan los chistes vanos e começam as brincadeiras, y comienza piadas la vãs, vulgaridad a vulgaridade. y usted cambia de canal Você muda de y canal, pone la novela coloca a novela, donde hay desnudez, onde há nudez, donde hay fornicación, fornicação, donde hay adulterio, onde há adultério, donde hay envidias, onde há inveja, donde hay mentiras, onde existe mentira. toda una cloaca de carnalidad. Toda uma série de carnalidades. ¿Y para usted no es malo? E para você isso não é mal. Usted es santo acá, Você é santo el que aqui. predica debe ser santo, Aquele que prega deve ser santo. para cuando usted está en la casa Porém, quando você está em casa y prende el televisor, e liga a televisão, se fue la santidad. a santidade foi-se embora. Sed santos Sede santos en toda vuestra manera de vivir. em toda a vossa maneira de ¿Y viver. sabe de qué nos habla esto, hermanos? Sabe o que isso nos fala, irmãos? De las alas cubriendo nuestros pies. Das asas cobrindo os nossos pés. Una vez Dios cubre nuestra mente, Uma vez que Deus cobre a nossa mente renueva nuestra e mente, renova a nossa Él mente, también espera que la santidad llegue a nuestros pies, Ele também espera que a santidade chegue aos que nossos podamos conducirnos pés e que nós possamos nos conduzir como hijos obedientes. como filhos obedientes. Ahora el problema está Agora o problema está en muchos, em muitos, por ejemplo en el ambiente de las iglesias donde nosotros nos movemos,
Por exemplo, no ambiente da igreja onde nós nos movemos, que tenemos mucho conocimiento, que nós temos muito conhecimento, mucha palabra, muita palavra, mas poca obediencia, porém pouca obediência, pocas vidas transformadas, poucas vidas transformadas, pocas familias caminando en la verdad, e poucas famílias caminhando na verdade, pocos hombres santos, poucos homens santos, sacerdotes, sacerdotes, pastores, Pastores, líderes de su casa, líderes de suas pocas casas, mujeres sumisas, poucas mulheres submissas, pocas mujeres educando a sus hijos en el temor de Jehová, e poucas mulheres educando seus filhos no temor de pocos Jeová, jóvenes dando testimonio de la gracia y del poder de Jesucristo. poucos jovens dando testemunho da graça e do poder de Jesus Y Cristo. cuando usted mira, E quando você olha, ellos tienen las cabezas grandes, eles têm cabeças grandes, pero los pies pequeños. porém os pés são pequenos. Saben tanto, conocen tanto, Sabem tanto, têm tanto conhecimento, pero viven tan poco. porém vivem muito pouco. Entienden mucho, Entendem muito, pero obedecen poco. porém obedecem pouco. Hermano, de nada les sirve Irmão, de nada te adianta si usted conoce se você conhece y no obedece. e não obedece. Al contrario, Muito pelo eso contrário. genera Isso vai gerar una responsabilidad mayor en su vida delante uma de Dios. responsabilidade maior na sua vida diante de Deus. Mejor les sería a muchos Melhor seria para muitos no conocer todo lo que conocen não conhecer tudo aquilo que conhece, que conociéndolo do que conhecendo desobedezca. desobedecer. Eso es un asunto terrible, hermano. Isso é um assunto terrível, irmãos. Su medida, A sua medida, a medida con la que el Señor lo va a juzgar en el día del tribunal, a medida com que Deus vai te julgar no dia do tribunal, fue la medida que usted conoció la voluntad de Dios. é a medida que você conheceu a vontade de Deus. Ay de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, Ai daquele servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, no se preparó não se preparou ni hizo conforme a ella. e nem fez conforme a essa vontade. Entonces, alas cubriendo la cabeza, Então, asas cobrindo a cabeça, alas cubriendo nuestros pies, asas cobrindo os nossos pés alas volando, e asas voando, mentes cubiertas, mentes cobertas, pies obedientes, pés obedientes, hombres espirituales. homens espirituais. Amén. Amém? Volvamos a Isaías. Voltemos a Isaías. Ahora estos seres están en una actitud de reverencia delante de la presencia del Señor, Agora esses seres estão numa atitude de reverência diante da presença do Senhor. pero se están hablando los unos a los otros. Porém estão falando uns aos outros. Verso 3. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: E uns aos outros davam vozes dizendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. é o Senhor dos exércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda a terra está cheia da sua glória. Mire este asunto, hermanos. Veja esse assunto. ¿Qué irmão. hablan en el cielo? O que é falado nos ¿Cuál es céus? la predicación del cielo? Qual é a pregação do céu? ¿Qué es lo que se proclama en la gloria? O que é aquilo que se proclama na glória? Santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Ahora usted va a notar que en las escrituras Agora você vai notar que nas escrituras existe el lenguaje hebreo, en el lenguaje hebreo, existe uma linguagem no livro de Hebreus, no, en na los linguagem hebraísmos, dos hebraicos, na una nação manera de ellos resaltar una idea. uma maneira de eles ressaltarem uma ideia. Por ejemplo, en español, Por exemplo, em espanhol, cuando usted quiere resaltar una idea, quando você quer ressaltar uma ideia, usted pone al comienzo você coloca no começo y al final no final. signos de exclamación É uma exclamação, um ponto de exclamação. para que la persona al estar leyendo Para que aquela pessoa que esteja lendo entienda que lo que se está hablando se quiere resaltar. entenda que aquilo que você está lendo é para ser ressaltado. Y Dios hace eso. E Deus faz isso. Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. No le habló solo una vez Saulo, Ele não falou só uma vez Saulo, sino habló dos veces, senão que ele falou duas vezes, queriendo que Pablo querendo que Paulo fuera despertado. fosse despertado. Ahora hay casos en las escrituras Agora existem situações ou casos nas donde escrituras Dios quiere resaltar algo
mucho más, onde Deus quer ressaltar muito mais alguma coisa. ponerlo como prioridad, algo supremo. Colocar isso como uma superioridade, como algo supremo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Por exemplo, no livro de Apocalipse, hablando de los últimos juicios de Dios, falando dos últimos juízos de dice Deus, así: ele diz assim, ay, ay, ay. ele diz ai, ai e ai. 3 veces ay. 3 vezes ai. Ya en la Biblia, Já na Bíblia, un solo ay es terrible, hermanos. na Bíblia, um só ai já seria terrível, irmãos. Más cuando Jesús dice ay, 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 Mas quando Jesus diz ai, 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 está resaltando el juicio terrible que viene sobre el mundo. ele está ressaltando um juízo tremendo ou terrível que vem sobre o mundo. Ahora, Agora, algunos hermanos interpretan este pasaje alguns irmãos interpretam essa passagem que cuando el Señor permite que los ángeles digan santo, 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 que quando o Senhor permite que os anjos digam santo, santo, es santo, una referencia a la Trinidad. é uma referência à Trindade. Yo no quiero discutir eso. E eu não vou discutir isso. Creo en la Trinidad. Creo en la Trinidad. Creio na Trindade. Yo he usado este pasaje para enseñar de la Trinidad. Eu tenho utilizado essa passagem também para ensinar Mas sobre a el Trindade. énfasis de Isaías Porém, a ênfase de y Isaías la visión del Señor para él e na visão do Senhor para ele es la santidad de Dios. é a santidade de Deus. Entonces Isaías quiere, Então Isaías quer, o Dios quiere, ou Deus quer, resaltar 3 veces el carácter de el santo ele quer ressaltar 3 vezes o caráter santo para el profeta. para o profeta. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Y es un atributo que siempre se resalta de la misma manera. E é um atributo que sempre é ressaltado da mesma En forma. Apocalipsis 4, Em Apocalipse 4, los seres vivientes dicen lo mismo. os seres viventes dizem o mesmo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. El Dios que era, el que es y el que ha de venir. O Deus que era, que é e que há de vir. O sea que eso que ves Isaías en el pasado, Ou seja, que isso que Isaías vê no passado, lo ve en el presente ele vê no presente. Juan João y lo va a ver en el futuro. e vai ver no futuro. La iglesia cuando esté con el Señor. A igreja vai ver no futuro quando esteja com o Senhor. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Hermano, usted no encuentra en la Biblia Irmão, você não encontra na Bíblia que diga: que diga: Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios es amor, amor, amor. Deus é amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. Deus é justo, justo, justo. Usted no lo encuentra, Você não encontra isso. pero sí encuentra Porém, você encontra que sim. Dios es santo, santo, santo. Que Deus é santo, santo, santo. Recuerde el contexto. Lembre-se do contexto. Cualquiera Qualquer que profane la casa de Dios, que profanar a casa de Deus, Dios lo va a matar Deus vai matar con la lepra, com a lepra. porque Dios es santo, santo, santo. Porque Deus é santo, santo, santo. Esto es serio, hermanos. Isso é sério, irmão. Yo he visto Tenho visto predicadores pregadores que eran muy ungidos, que eram muito ungidos se llenaron de orgullo e se encheram de orgulho y quedaron leprosos, e ficaram leprosos, solos, sozinhos, amargados. amargurados. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios es santo, santo, santo. Porque Deus é santo, santo, santo. Ahora, Agora, es muy fácil ver la profanación de la casa, é muito fácil ver a profanação da casa. mas piense Mas pense que ahora el templo de Dios que agora o templo de Deus es usted. é você mesmo. ¿Acaso no sabéis que vosotros Por acaso não sabeis que vós sois templo sois templo del Espíritu Santo? templo do Espírito Santo? Yo debo tener una voz que me dice por dentro, Eu tenho uma voz que me diz por y debo por dentro. tener compañeros, E eu devo ter companheiros, querubines, querubins, que me están diciendo: que estão dizendo para mim: Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Hermano, y el mensaje de la santidad del Señor, Irmão, e a mensagem da santidade do Senhor? ¿cuánto escasea en la iglesia, hermanos? Quanto está rara na igreja, irmãos? Tanto
Tanto que si usted comienza a hablar de santidad, que se você começa a falar de santidade, no lo ven a invitar la tercera vez. não vão te convidar a terceira vez. Pero Dios es santo, santo, santo. Porém, Deus é santo, santo, santo. ¿Saben qué dice Apocalipsis? Sabe o que disse Apocalipse? Que de noche y de día, Que de noite e de dia, ellos decían, Dios es santo, santo, santo. eles diziam: Deus é santo, santo, santo. Hermanos, nunca podemos dejar de decir esto. Irmãos, nunca podemos deixar de dizer isso. ¿Por qué estamos perdiendo los jóvenes en la iglesia? Por que nós estamos perdendo os jovens da igreja? ¿Por qué no hay poder en la alabanza o en la predicación? E por que não há poder no louvor e na pregação? Porque la iglesia perdió la santidad. Porque a igreja perdeu a Y santidade. una vez la iglesia, las familias y el creyente pierde la santidad, Uma vez que a igreja, as famílias e o crente perdem a santidade, Dios va afuera, hermanos. Deus vai para fora. Así nosotros hagamos nuestros cultos religiosamente todos los domingos, si no hay santidad, Dios no está en medio nuestro. Mesmo que nós façamos religiosamente todos os nossos cultos aos domingos, se não há santidade, Deus não está no nosso meio. No está, hermanos. Não está, irmãos. No está. Não está. Usted no va a ver Você não vai ver la salvación a salvação. en la vida de sus hijos A salvação na vida dos seus si en filhos. su casa no hay santidad. Se na tua casa não existe santidade. Usted como cristiano Você como cristão nunca va a madurar. nunca vai amadurecer. Dios nunca le va a traer una esposa. Deus nunca vai te trazer uma esposa. Por lo menos una esposa que sea bendición. Pelo menos uma esposa que seja bênção. Si usted como hombre no se santifica y se consagra, hermano. Se você como homem não se santifica e não se consagra. Hermano, usted que predica la palabra, Irmãos, você quer pregar a palavra. usted nunca va a ver que los que lo oyen sean transformados por su mensaje. Você nunca vai ver que aqueles que te ouvem são transformados pela sua mensagem. Si en su vida no hay santidad. Se na sua vida não tem santidade. Esto es muy serio, hermanos. Isso é muito sério, irmãos. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Nosotros Nós debemos predicar abiertamente, Nós devemos pregar abertamente, contundentemente, de maneira contundente, contra el pecado, contra o pecado, contra el mundo, contra o mundo, contra Satanás, contra Satanás, contra sus mentiras. contra as mentiras de Satanás. Así eso aleje la mayoría de cristianos que se reúnen con nosotros. Mesmo que isso distancie a maioria de cristãos que se reúnem conosco. Dios es santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. E os umbrais da porta se estremeceram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumo, de fumaça. Cuando se reconoce la santidad y la gloria de Dios. Quando se reconhece a santidade e a glória de Deus. Y en vez de ser un escándalo, Ao invés de ser um escândalo, es nuestro cántico, o nosso cântico es nuestra predicación, A nossa pregação. es nuestro objetivo. é nosso objetivo. La casa va a temblar, A hermano. casa vai tremer, La irmão. casa va a ser llena de la presencia de Dios. A casa vai ser cheia da presença Los de Deus. corazones serán transformados. Os corações serão transformados. Necesitamos caminar hacia la santidad de Dios, hermano. Necessitamos caminhar para a santidade de Deus, Y irmão. que ella nos transforme. E que ela nos transforme. Ahora mire la reacción del profeta. Agora veja a reação do profeta. Entonces dije, ay de mí, Então ele disse:
Ai de mim. Si usted lee Isaías, Se você lê Isaías, él ya ha denunciado el pecado de la nación, ele já havia denunciado o pecado da nação. condenado el pecado de la nación. Condenado o pecado da nação. Él había visto la lepra de la nación Ele havia visto a lepra da nação. como una llaga desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Como uma chaga desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés. Él había visto a Usías leproso. Ele tinha visto Uzias leproso. Y es muy fácil compararse a veces con los demás. E às vezes é muito fácil se comparar com os demais. Yo imagino a Isaías Imagine você, Isaías, mirando a Usías muriendo, olhando para Uzias morrendo señalando, e apontando. mirando al pueblo Olhando para o povo y señalando. e apontando. Y esa es la función del profeta. E essa é a função do profeta. Pero de una vez Dios abre su santidad, Porém, uma vez que Deus abre a sua santidade, hay también de los profetas. ai também dos profetas. Un hermano lo decía con mucha verdad. Um irmão dizia com muita verdade: Los mayores hipócritas de la iglesia os maiores hipócritas da igreja no se encuentran sentados en las sillas. não se encontram sentados nas cadeiras. Muchas veces se encuentran en los púlpitos. Muitas vezes se encontram nos púlpitos. Ay de nosotros. Ai de nós. Ay de nosotros, hermano. Ay de mí, hermano, que estoy hablando de Ai esto. de nós e ai de mim, irmãos, que estou falando isso. R.C. Sproul decía: Sproul dizia: de hecho, mientras somos más fieles a la verdad, de fato, enquanto somos mais fiéis à verdade, somos más expuestos a la hipocresía. somos mais expostos à hipocrisia. ¿Por qué? E por quê? Porque la verdad es tan alta Porque a verdade é uma coisa tão alta que ninguno de nosotros puede estar en pie. que nenhum de nós pode estar de pé. Agora, piense esto, hermanos. pense sobre isso, irmãos. Ay de mí, decía Isaías. Ai de mim, dizia Isaías. Qué responsabilidad tan grande, hermanos. Que responsabilidade tão grande, irmãos. Yo no recuerdo bien si fue William Tyndale Eu não recordo bem se foi o William Tyndale que yendo al martirio, que, indo para o él martírio, iba a ser quemado en la hoguera. ele ia ser queimado na fogueira. Le preguntaron: E perguntaram a ele: William, ¿tienes miedo? William, você tem medo? Y William dijo: no, E o William disse: não, yo no tengo miedo al martirio. eu não tenho medo do martírio. Si hay algo que me espanta Se existe algo que pode me y espantar, que me sobrecoge de temor, que me enche de temor, fue todas las veces foram todas as vezes que me presentaba delante de la iglesia para predicar. que eu me apresentei diante da igreja para pregar. Eso sí era algo terrible. Isso sim era algo terrível. Esa responsabilidad. Essa responsabilidade. Ir al martirio no. Ir ao martírio? Não. Qué responsabilidad, hermanos. Que responsabilidade, irmãos. Ay de mí. Austin Spar interpreta este pasaje, Ai de mim. Austin Sparks interpreta essa passagem. yo creo que muy correctamente, E eu creio que de maneira muito correta, porque Isaías dice: porque Isaías diz: ay de mí que soy hombre de labios inmundos. ai de mim que sou um homem de lábios imundos. Es seguro que los labios tienen que ver con el ministerio del profeta. É certo que os lábios têm a ver com o ministério do profeta. Pero cuando usted mira la ley, Porém, quando você olha para a lei, cuando había un leproso quando havia um leproso y era examinado el leproso e esse leproso era examinado y no era curado de su lepra, e ele não era curado da sua lepra, él tenía que aislarse, ele tinha que se isolar. él tenía que ir fuera de la ciudad, Ele tinha que ir para fora da él cidade. no podía estar en la casa. Ele não podia permanecer na casa. Y cuando venía gente que se estuviera acercando a él, E quando vinham pessoas que estivessem se aproximando dele, él tenía que gritar de lejos: ele tinha que gritar de longe: soy un hombre de labios inmundos. sou um homem de lábios imundos. Así las personas iban a saber que era un leproso. Assim as pessoas já podiam saber que ele era um leproso. Isaías, Isaías, al ver la gloria del Señor, ao ver a glória do Senhor, ya no comparándose con Usías, já não se comparando com Uzias, sino con la gloria del Señor, senão com a glória do Senhor, él se ve leproso. ele se enxerga leproso. Porque a veces, Porque às vezes, como decíamos, si yo me comparo con el hermano tal de la iglesia, porque às vezes se eu me comparo com o irmão tal da igreja, yo soy santo. eu sou santo. Entonces, si yo me comparo con la gloria de Dios, Porém, se eu me comparo com a glória de Deus, como dijo MacArthur, creo,
Como disse MacArthur, Si yo me comparo con Hitler, se eu me comparo com Hitler, soy mejor. eu sou muito melhor. Pero si me comparo con Jesús, Porém, se eu me comparo com Jesus, soy peor que Hitler. sou pior que Hitler. Y ahora Isaías dice, E agora Isaías diz: ¡ay de mí! ai de mim. Usted puede ver la exclamación de angustia. Você pode perceber aí a Él se exclamação ve de angústia. leproso. Ele se enxerga leproso. Y no está en la casa de Dios. E não é na casa de Deus. Está en la misma gloria de Dios. É a mesma glória de Deus. ¿El que está diciendo? O que ele está falando? Que alguien me saque como sacaron a Usías. Que alguien me saque Que como alguém me tire como Sacaram tiraram a Uzias. a Uzias. su maldad, A sua maldade, su pecado. o seu pecado. Él lo expuso. Ele foi exposto. Él confesó Ele confessou su realidad. a sua realidade. Y eso es muy importante, hermanos. E isso é o importante, irmãos. Porque mientras nosotros no reconozcamos Porque enquanto nós não reconhecermos nuestra condición, a nossa condição, nunca vamos a salir de ahí. nós nunca vamos sair dela. Las iglesias van a ser iguales, As igrejas serão iguais, los cristianos serán los mismos, os cristãos serão os mesmos, si no hay un arrepentimiento genuino, se não houver um arrependimento genuíno. si no hay confesión de pecado, Se não houver confissão de pecado. si no nos posicionamos contra el pecado, contra el mundo y contra los engaños de Satanás, Se nós não nos posicionamos contra o pecado, contra o mundo e contra os enganos de Satanás, vamos a seguir siendo esclavos. nós seguiremos sendo escravos. Personas, Pessoas, jóvenes, jovens, hombres, homens, esclavos al pecado de la inmoralidad, escravos, escravizados ao pecado da imoralidade, esclavos a la pornografía. escravizados à pornografia. 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. 2 anos, 5 anos, 10 anos ou até 20 anos. Y nunca hubo confesión, Nunca houve uma confissão. nunca hubo arrepentimiento, Nunca houve arrependimento. tampoco nunca va a haber libertad. E certamente nunca haverá liberdade. Cuando Dios, Quando Deus, en su gracia, na sua graça, en su no amor, seu amor, nos expone a la luz de su santidad, nos expõe à luz da sua santidade. no es para destruirnos, hermano. Não é para nos destruir, Es irmãos. para limpiarnos. É para nos limpar. Es para santificarnos. Para nos santificar. Esta visión para Isaías Essa visão para Isaías fueron aguas divisoras. foram águas divisoras. Fue un antes y un después. Foi um antes e depois. ¿Usted cree que Isaías bajó de la gloria Você crê que Isaías desceu da glória para prender el televisor de la misma manera? para ligar a televisão da mesma forma? Para hablar de las mismas cosas vanas? Para falar das mesmas coisas Para vãs? gastar el tiempo en las mismas estupideces que gastaba antes? Para gastar o seu tempo nas mesmas estupidez que gastava antes? Yo creo que no, hermano. Eu acredito que não, irmãos. La santidad de Dios A santidade de Deus es transformadora, é transformadora, es libertadora, é hermano. libertadora, Es purificadora. ela é purificadora. Pero mientras no somos expuestos a ella Porém, enquanto nós não fomos expostos a ela, y mientras no seamos humildes ante la palabra del Señor, enquanto não formos humildes em relação à palavra do Senhor, ella no va a tener efectos en nosotros. ela não terá um efeito em nós. Hermanos, Irmãos, hombre o mujer, homem ou mulher, joven, jovem, que Dios le ha hablado. que Deus tem falado para Hasta você. este momento, Até esse momento, el Señor le ha hablado. o Senhor tem te falado. ¿De qué le ha hablado? E do que Ele tem te falado? ¿De qué le ha hablado a su vida? O que Ele tem falado em relação à sua vida? Ahora, si yo preguntara, E se eu te perguntasse agora, ¿qué va a hacer con eso? o que você vai fazer com isso? Si yo les preguntara, Se eu perguntasse para vocês, ¿cuántos de ustedes quantos de vocês realmente realmente van a apagar el televisor? vão desligar o televisor? ¿Cuántos responderían? Quantos responderiam? Delante de la iglesia, hermano, Diante da igreja, póngase en pie coloque-se de y pé. diga, voy a santificar mi casa. Coloque-se em pé diante da igreja e diga: vou santificar a minha casa. No le estoy hablando, hermano. Eu não estou falando, irmão. Estoy preguntando porque quiero ver quién se quiere parar. Eu estou perguntando porque eu quero saber quem quer falar isso.
¿Quién va a hacer un pacto por santidad? Quem vai fazer um ¿Quién va a pacto purificar com a su santidade? casa? Quem vai purificar ¿Quién a va a sua discipular casa? sus hijos? Quem vai discipular ¿Quién os va a seus leer filhos? la palabra constantemente? Quem vai ler a palavra? Póngase en pie, hermano. Coloque-se em pé, irmão. Delante de la iglesia y del Señor. Diante da igreja e do Comprometa a servirle Senhor. al Señor, hermano. Comprometa-se diante do Esos Senhor. libros que compró, léalos. Os livros que você comprou, leia eles. Comprométase a orar diariamente, hermano. Comprometa-se a orar diariamente. Haga de la santidad un objetivo Faça da santidade um para objetivo. usted, Para você. para su Para casa, a sua casa. para sus hijos, Para seus filhos. delante de Dios. Diante de Deus. Diga, ay de E mí. diga, ai de mim. Hermanos, Irmãos, necesitamos hombres que vayan al frente. nós precisamos de homens que vão à frente. Hombres santos Homens santos. que consagren sus Que casas, consagrem as suas que casas. santifiquen la iglesia, Que santifiquem a que igreja. sean luz a este mundo. E que sejam luz nesse mundo. Póngase en pie, hermano. Coloque-se em pé, irmão. Comprométase con el Señor, hermano. Comprometa-se com o Senhor, Comprométase irmão. con la iglesia, hermano. Comprometa-se com a igreja. Que su vida va a cambiar. Usted va a ser transformado. Você será transformado. Dios ha enviado el tizón de su palabra Deus tem enviado o tição da sua para palavra. limpiar nuestra lepra, Para limpar a nossa para lepra. cambiar nuestras Para vidas, mudar as nossas para vidas. cambiar nuestros Para caminos. mudar os nossos caminhos. Purifique su lengua, Purifique a sua su língua. O corazón, seu coração. su mente, A sua mente. con el tizón de la Com palabra. o tição da palavra. Si usted ha sentido que la palabra lo ha quemado, Se hermano, você sentiu que a palavra tem te queimado, comprométase delante de Dios. comprometa-se diante de Deus. Su Dios es santo, santo, O santo. teu Deus é santo, santo, santo. Y Él espera que seamos santos, hermano. E Ele espera que nós sejamos santos. Él irmão. espera que seamos consagrados. Espera que sejamos Él consagrados. espera que corramos en pos de su gloria. Ele espera que corramos após a sua glória. ¿Quién irá? El Señor pregunta, hermanos. Quem irá? O Senhor pergunta. No necesitamos buscar. Não precisamos buscar. Si el Señor nos trajo, Se o Senhor nos trouxe, si el Señor nos está hablando, se o Senhor está nos falando, si el Señor nos está purificando, se o Senhor está nos purificando, para que nosotros seamos instrumentos. para que nós sejamos instrumentos, Nosotros iremos. nós iremos. No necesitas enviar a nadie más, Señor. Não precisa enviar ninguém mais, Senhor. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui, Senhor. Dígale, heme aquí, Señor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Señor, heme aquí, Señor. Senhor, eis-me aqui, Mi Senhor. casa está en tus manos, Señor. Minha casa está em tuas Mis mãos, hijos Senhor. están en tus manos, Os Señor. meus filhos estão em Tu tuas mãos. iglesia está en tus manos, A tua Señor. igreja está em tuas mãos. Mas heme aquí, Señor. Mas eis-me aqui, Senhor. Purifícame, Señor. Purifica-me, Para que Senhor. yo sea un vaso de honra en tu casa, Señor. Para que eu seja um vaso de honra na tua casa. Santifícame, Señor. Santifica-me, Para Senhor. que yo pueda ir Para que eu possa ir y hablar de una manera poderosa e falar de maneira poderosa tu palabra, a Señor. tua palavra. Santifícame, Señor. Santifica-me, Senhor. Santifícame, Señor. Santifica-me, Senhor. Oh, para que tú puedas derramar tu gracia, Señor. Para que tu possa derramar a tua graça. Para que tú puedas derramar tu palabra, Para que possa derramar a tua tu palavra. poder, tu espíritu. Teu poder e o teu espírito. Santifícanos, Señor. Santifica-nos, Senhor. Santifícanos, Señor. Santifica-nos, Senhor. Oh, Padre, santifícanos. Ó Pai, nos santifica, Senhor. Oh, Padre, santifícanos, Señor. ao leão de Judá.